Bom, galera, muita gente tem muito interesse em ver combates de lutadores ou lutadoras da WWE contra outros lutadores, wrestlers, atletas de outras companhias, né? Algumas lutas aí entre alguns wrestlers da WWE versus wrestlers da All Elite, da Ring of Honor, da Impact Wrestling, da NJPW, dentre outras. Então resolvi listar aqui alguns crossovers, né, de lutas que poderiam acontecer aí e que eu acho que encaixariam bem, que fariam sentido, né? Lembrando que vocês sabem muito mais de wrestling fora da WWE do que eu, então podem aí corrigir nos comentários uma outra coisa, deixar também aí lutas que vocês acham que também combinaria e que não estão aqui na lista, e se vocês concordam também com a minha lista ou não, beleza? Então, sem mais delongas, vamos nessa, porque eu já começo com Seth Rollins versus Will Ospreay, né? Talvez muita gente vai dizer que, bom, o Will Ospreay faria mais sentido enfrentar o Ricochet, né? Porque aí seria uma disputa de high flyers. Só que muitos de vocês devem se lembrar de uma treta que ocorreu no ano de 2019 do Seth Rollins com o Will Ospreay, né? Porque ele inclusive foi defender o Ricochet, dizendo que o Will Ospreay ali era apenas uma versão pequena do Ricochet ali, uma versão mal feita, e que o Ricochet era muito melhor, e aí ele rendeu uma treta danada. O Ospreay chegou a fazer uma camiseta ali, né, fazendo meio que uma ironia sobre o que o Seth Rollins falou dele. O Seth Rollins quis falar de conta bancária ali, e depois ele até pediu desculpas por tudo que aconteceu. Mas enfim, criou ali uma rivalidade entre eles, criou uma treta entre eles. E bom, primeiro de tudo, o Seth Rollins é extremamente talentoso, assim como o Will Ospreay. Então, mesmo que não fosse assim ser luta de dois high flyers, igual seria o caso de Ricochet e o Ospreay, ainda assim já tem uma rivalidade, já tem uma feud entre eles, já tem uma briga entre eles que virou quase que algo pessoal. Então, certamente, se eles fossem se enfrentar ali, seria algo extremamente interessante, seria um crossover que eu gostaria de ver, né? O Seth Rollins já brigou com vários outros caras aí de outras companhias por causa das redes sociais, mas com o Ospreay foi o que mais repercutiu, fez muita gente, inclusive, ali não gostar do que o Seth Rollins falou, e eu que sou fã do Seth Rollins posso dizer que a parte que ele fala sobre dinheiro que ele recebe, que ele ganha mais, eu acho muito babaquice você sempre querer se exaltar por ter mais dinheiro que os outros, né? Eu acho que isso aí não tem a menor necessidade, ele realmente passou dos limites. De qualquer forma, tá aí, ó. Acho que seria legal se os dois um dia se encontrassem para lutarem aí, seja fora da WWE ou seja na própria WWE. Acho que já seria algo que encaixaria bem. E aí temos, claro, uma luta que muita gente gostaria de ver também em algum momento, do AJ Styles contra o Kenny Omega, né? Eles têm algumas semelhanças até no sentido de que se tornaram grandes nomes dentro do Pro Wrestling sem ter que passar pela WWE. O AJ Styles, quando ele chega na WWE, e aí eu não tô dizendo que ele não teve outras passagens, eu sei lá da história, que ele chegou a participar lá de alguns shows não televisionados e tal, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Ele fez o nome dele fora da WWE, tanto que quando ele chega em 2016, ele chega lá num pop absurdo sem nunca ter feito ali participações das rivalidades, de combates, né? Ele já tinha feito seu nome fora. O Kenny Omega é um caso parecido, ele já é muito grande sem ter que passar pela maior empresa do mundo que é a WWE, né? Ele já tem aí esse marketing em cima dele, e não é só marketing, obviamente, extremamente talentoso. Então você coloca ali o fenomenal contra o fenômeno da atualidade, né? Com certeza encaixaria ali não só uma boa luta, mas também uma rivalidade que teria algumas semelhanças ali, né? Então é uma luta que eu também acho que seria interessante se os dois um dia aí pudessem se encontrar ali, seja fora da WWE. Eu não sei se o AJ Styles sairá algum dia ainda para fazer uma despedida lá fora, em alguma outra companhia, ou o Omega vá para a WWE. É uma coisa que a WWE vem querendo e já ofereceu para ele, inclusive, contratos milionários aí, vocês já devem ter acompanhado a época que isso aconteceu. Ele mesmo deu alguns detalhes do que aconteceu, o Triple H tentou negociar com ele, mas ele não quis, né? Ele não quis. Ou seja, a WWE já teve interesse no passado, provavelmente terá esse interesse no futuro, se for o caso. E tendo ele chegar na WWE em algum momento, chegando ali antes do AJ Styles se aposentar, que vale lembrar não é nenhum garoto, eu acho que certamente a WWE faria essa luta, que seria uma luta dos sonhos, pelo menos na minha visão. E aí um combate feminino, esse aqui, ele vai ser bem específico para nós brasileiros, que é da Tainara Conte contra a Rita Reis, também conhecida como a Valentina, né, que agora tá com essa gimmick nova. Por quê? Porque a Tainara Conte é aí a brasileira representante, podemos dizer assim,
do wrestling, né? Lá nos Estados Unidos, já fez parte da WWE, hoje em dia tá na All Elite. E hoje a representante brasileira nossa na WWE é a Ritinha, né? A Rita Reis ali, a Valentina, que nem chegou a lutar direito ainda no NXT, né? A gente nem chegou a fazer muitas participações. Mas ainda assim, imagine só que legal, né? Brasileira contra brasileira lutando. Eu até ia colocar aqui talvez o Arturo junto com o Bononi, mas eles já chegaram já a lutar, se eu não estiver enganado, lá em umas casas de shows ali, chegaram a fazer dupla. O que não foi o caso da Rita e também da Tainara, né? As duas ainda não tiveram nenhum envolvimento. Então seria legal também um crossover de brasileira contra brasileira, cara. Eu acho que ia ser muito legal ver as duas aí um dia tendo um embate ali, All Elite versus WWE, e as duas representando o Brasil. Pra mim seria um crossover que, pra nós brasileiros, seria bom. Pra nós brasileiros a gente ia entender o que representa essa luta, né? E aí eu também coloco aqui na lista o nosso querido Bob Lashley, atual campeão mundial no dia que eu gravo, né? Que vem sendo um dos campeões mais dominantes aí, negros dos últimos anos, né? E aí eu não falo nem só do título mundial, o título americano também foi assim, o próprio título intercontinental ele chegou a vencer. Então, em termos de conquistas, nesses últimos anos ele vem sendo um dos principais superstars negros assim a ser dominante, assim como o adversário que eu colocaria para ele enfrentar, que seria o Jay Lethal, né? O Jay Lethal também, pelo menos do pouco que eu conheço, eu sei que é um cara que constantemente está sempre disputando coisas grandes, ganhando grandes combates, ganhando grandes títulos e é inclusive também aí um cara extremamente talentoso. Já ouvi críticas, já ouvi elogios, já vi gente dizendo que é superestimado, gente dizendo que ele é subestimado, mas o fato é, eu gostaria de ver um contra o outro em algum momento ali, também acho que seria uma luta que encaixaria entre eles ali, disputando aí, então, quem foi o superstar aí negro mais dominante dessa última década, quem sabe, né? É que agora já virou a década, então não faz tanto sentido. Mas sei lá, nos últimos 6, 7, 8 anos, eu acho que seria legal os dois lutando um dia aí, eles que trazem bastante representatividade, né? E pra encerrar, um combate de duplas também, obviamente dos Young Bucks contra Jimmy e Jey Uso, né? Os irmãos Uso. Por quê? Eu nem sou lá muito fã dos irmãos Uso, assim, não é minha tag preferida, né? Eu, por exemplo, gosto mais do New Day, apesar de ter algumas críticas recentes aí ao New Day, só que combina bem mais. Primeiro de tudo, por conta das comparações, muita gente sempre disse que os Young Bucks são uma cópia dos The Usos, ou os The Usos são a cópia dos Young Bucks, ou os dois são a mesma coisa, né? Só muda o nome. Mas não só por isso, são tags muito relevantes, ganharam muita coisa. Tem realmente várias semelhanças ali nos moves, na historinha que eles têm, que eles representam. E mais do que isso, né? É irmão versus irmão e irmão, né? Então é briga de irmãos ali, né? Quem é a família ali, tem os irmãos mais talentosos ali, quem que vai fazer os melhores super kicks, como que ia ser? Então acho que também combinaria um crossover esse dia, né? De irmãos Uso contra Young Bucks em algum momento também saírem pra porrada, né? Acho que também encaixariam. Alguns vão perguntar de Roman Reigns, quem que o Roman Reigns poderia enfrentar nessa história, né? Até os primos deles estariam lutando e ele não. Pois é, eu não achei sinceramente ninguém aí que esteja no patamar do Roman Reigns aí, que encaixe num combate de validade fora da WWE. Vocês que têm mais conhecimento, eu peço pra vocês deixem nos comentários. Eu acho que poderiam enfrentar fulano, que é grandão também, é over também. Eu acho que os principais nomes overs já estão na WWE que podem bater de frente com ele, que seria Lesnar, Cena, o Taker se saísse da aposentadoria, o Triple H aí se quiser lutar, o próprio Goldberg, o próprio Lashley, esses grandalhões aí. Agora, eu não sei se fora da WWE eu acho alguém aí que consiga bater de frente. Vocês que têm mais conhecimento, deixem aí nos comentários.